StayCast, o podcast do mercado imobiliário. O mercado imobiliário tem um novo som, onde ideias decolam e grandes nomes compartilham o que ninguém conta. StayCast. Mercado imobiliário em movimento. Transforme sua operação em uma máquina de performance. Seja parceiro da Unicorretor. Stayu, o marketplace do mercado imobiliário. Conecte pessoas, empresas e oportunidades em segundos. Com a Stayu, você opera com clareza e agilidade, acessando tudo o que o corretor moderno precisa. Mais de 11 mil lançamentos e 2.300 construtoras em um único ecossistema integrado. O futuro do mercado imobiliário já chegou. Cada corretor com seu próprio site, seu hub de oportunidades e um sistema completo para vender mais e mais rápido. Diretores e gestores ganham acesso direto às construtoras e comissões extraordinárias. Acesse stayu.com.br. Stayu, o mercado imobiliário inteiro em um só lugar. Fala, mercado imobiliário, mais um StayCast. Hoje eu tô com Monteiro, que é o nome de guerra, mas o verdadeiro nome é Luiz Alberto Monteiro. Monteiro é o sobrenome, né? É isso aí. Mas o mercado imobiliário, a gente tem vários nomes de guerras aí, às vezes nem é o sobrenome, né? A gente sabe como é que funciona, né, Luiz? Exato. Monteiro é corretor de imóveis, líder de uma equipe de vendedores de alta performance, com atuação especializada no mercado imobiliário de alto padrão da Zona Sul de São Paulo, à frente da Polo Residencial Boutique Imobiliária. Monteiro construiu sua trajetória com foco em atendimento altamente personalizado, profundo conhecimento do mercado e excelência da experiência do cliente. Atua nas regiões estratégicas de São Paulo, como Moema, Vila Nova Conceição, Itaim, Brooklyn, Campo Belo, atendendo um público exigente e sofisticado. É os metros quadrados mais caros de São Paulo, né? É, o metro quadrado mais caro de São Paulo. Que descrição, obrigado primeiramente você viu? Pela oportunidade, pelo convite. Bem-vindo, meu irmão. Estar aqui. Acompanho você, Jefferson, vem desenvolvendo um trabalho excelente e é importante esse trabalho para os corretores que estão nos assistindo se aprimorarem cada vez mais. A gente vai bater um papo ótimo, não tenho dúvida. Sim, eu queria só terminar aqui a biografia, porque é importante. Ele é reconhecido pela sua visão de vendas consultivas, domínio de gestão de equipe, construção de cultura e performance. Monteiro combina estratégia, relacionamento e liderança para gerar resultado consistente no mercado de alto padrão. Cara, vamos logo de cara aqui. Eu sei que você é um cara que eu te acompanho, eu percebo assim, Monteiro. Eu gosto muito dos seus conteúdos ali que você faz no Instagram, por isso que me chamou a atenção. Você é um cara que tem esse feeling educador. Eu vejo que você cria conteúdo de educação também. Né? Como que começou isso, cara? Bom, primeiro, acho que é importante entender que hoje eu assumo um papel de liderança dentro da imobiliária. Os corretores me observam dessa forma. Isso foi construído ao longo do tempo. Então, a equipe que eu tenho hoje de vendedores de alta performance, onde a gente, no ano de 2025, vendemos 120 milhões com apenas 8 corretores. Uau! A gente construiu isso ao longo dos últimos 5 anos. Então, a gente tem uma imobiliária boutique. Eu trilhei esse caminho, sou corretor de imóveis e trilhei esse caminho passo a passo até chegar à parte de gestão e liderança. Então, acho que iniciar falando que eu estou no dia a dia. Estou atendendo clientes, ajudando a equipe, fazendo processo de gestão e olhando para esse lado de criação de conteúdo. Há alguns anos eu comecei a me dedicar nisso, até para uma visibilidade da própria imobiliária. Né? Hoje a gente observa que cada marca tem ali um profissional que é a cara da empresa. É isso. Né? Então eu procurei chamar a atenção para que as pessoas pudessem vir até nós, os clientes, Sim. primeiramente, e também, hoje, os corretores que vêm até a imobiliária procuram a Polo Residencial. Então, dessa forma, eu comecei a construir relevância ali dentro do Instagram, nos meus conteúdos, e procuro, claro,
com esses conteúdos, também ajudar outros corretores a ter melhores resultados. Legal. Monteiro, eu sei que hoje esse termo boutique, poucas pessoas conhecem a respeito de imobiliário. Tem um amigo meu de Goiânia, todo mundo aqui conhece, o rei da exclusividade, né? Que ele começou a falar muito sobre isso, né? Imobiliária boutique e o Lucas Marques, você sabe quem que é, né? E eu acho que o Lucas Marques ele é referência nisso, né? E eu acredito que esse é um modelo de negócio que tem funcionado muito bem. Sem dúvida. Explica pra galera o que é uma imobiliária boutique do padrão que é a de vocês. Tá. Bom, primeiro, nós não somos uma imobiliária que trabalha apenas com exclusividade. Nós somos uma imobiliária híbrida. Nós trabalhamos com o produto e nós trabalhamos também com o comprador final. Então, o conceito esse de modelo boutique, ele basicamente, o que eu entendo como boutique é que você consegue construir mais resultado com um número menor de pessoas, de profissionais mais qualificados. Então, com menor número de produtos, uma demanda mais qualificada, você consegue naturalmente atingir um resultado maior. Esse é o conceito do atendimento personalizado, da imobiliária boutique. E eu não pretendo evoluir para uma imobiliária com 100 corretores. Hoje a gente tem uma equipe compacta, uma equipe que a maioria é bilíngue, trilíngue, né? Profissionais que estudam, se capacitam, que moram próximo de onde trabalham e que tem conhecimento de mercado, conhecimento de finanças, conhecimento de alto padrão, estudam sobre comunicação, sobre desenvolvimento pessoal. Então, para que você consiga prestar um atendimento efetivamente alto padrão. Isso faz diferença, não faz, cara, no mercado? Demais. Eu acho que hoje a gente vê muita informação na internet. Que a régua é muito baixa, né, Monteiro? Cara, a régua... É duro dizer isso, mas a régua é muito baixa. Acho que os corretores, eles negligenciam um pouco a profissão, né? Não se capacitam, não estudam. Eu, desde o início, quando eu comecei há 6 anos atrás, eu sempre me dediquei muito. Eu sou o cara workaholic, acho que você me acompanha um pouco. E eu prezo muito por isso, por você se dedicar 24 horas do tempo na sua profissão. Então, desde você estudar, outras áreas, não só relacionado ao mercado imobiliário, mas outras áreas, e você se dedicar de fato 100% do seu tempo, buscando alcançar voos maiores. Monteiro, eu gosto muito desse termo, desse modelo de negócio de boutique. Eu acho que é um modelo que vai entrar muito em alta, porque as pessoas, elas não querem hoje ter equipe grande que às vezes nem performa e às vezes só vai dar trabalho pro gestor, por líder, não é? A gente sabe que se você tá à frente da trincheira não é fácil. Quem é líder, sempre a bordoada é maior, né? Sim. E você trabalhar com pessoas qualificadas é super importante. E eu queria até abrir um parênteses aqui, e eu queria te agradecer aqui publicamente, né? De maneira, obrigado pelo seu tempo. Cara, o Monteiro disponibilizou o tempo dele, ele tá na Unicorretor, gravou aula sobre alto padrão, né? Falou sobre o que, Monteiro? Dei algumas ações práticas. Eu sou muito da prática, da execução. Sou um cara altamente executor. Então eu dei ali algumas orientações, algumas dicas práticas para os corretores colocarem a mão na massa e potencializar as vendas no mercado de alto padrão. Falei um pouco do atendimento no WhatsApp, abordei como você faz o primeiro atendimento, Legal. A forma correta de fazer as perguntas. Depois a gente passou ali para parte de qualificação do cliente. Por último, entendendo o passo a passo das vendas pelo WhatsApp. Então, acho que foi bacana. E é um cara que tem um baita resultado. Você viu ele falando. Passado com 8 corretores, 120 milhões. É um resultado... É um resultado que, para uma equipe pequena, eu considero expressivo. É relevante. Nós estamos no mercado de alto padrão, Sim. na zona sul de São Paulo, nichado nesses bairros. Então, essa ideia de ter também... A ideia de abraçar o mundo não funciona. Sim. Você quer trabalhar de uma forma correta, você precisa nichar. E São Paulo... Eu acho que é importante entrar nisso. Por que você
escolheu entrar na Zona Sul de São Paulo com o foco principal de atuação? Porque você nichou isso aí. Eu particularmente eu caí de paraquedas. Eu sou nascido em Guarapuava, no Paraná, enfim, morei fora alguns anos como modelo internacional, vim para São Paulo depois de ter passado uma breve experiência no mercado de vendas de casa de veraneio no interior de Minas Gerais, uma cidade pequena, enfim. E aí caio de São Paulo, caio de paraquedas, não conhecia absolutamente nada aqui. E quando eu venho para São Paulo, já entro numa imobiliária digital, onde eu permaneço durante 1 ano. E nesse momento, eu não conhecia absolutamente nada. Então, fui desbravando ali, né, no início. E eu digo que eu sou um corretor Nutella, né? Porque eu sou dessa era, dessa geração que nunca entregou panfleto. E você é humilde em reconhecer. Nunca fiz plantão. E eu não vejo nenhum problema nisso. Mas eu sempre levei a profissão muito a sério. E tem resultado, mano. Não interessa. O importante é isso. E aí, a partir disso, né, naquele momento eu conheço o meu atual sócio, o Alex. E eu acabo saindo dessa imobiliária. Ele me convida para montar esse negócio, né, essa nova imobiliária, essa imobiliária com foco em residencial, imóveis de terceiros. E a gente inicia essa jornada. E foi uma construção. Hoje eu estou falando aqui depois de 5 anos. Que legal. Então, uma construção. Eu queria entrar com você, Monteiro, também. Para o corretor hoje ser alto padrão, ele tem que ser alto padrão? Tem que viver alto padrão. Se ele não vive, não adianta. Tem que viver alto padrão. Eu até brinco muito com os meus corretores ali, né? Teve até um corretor meu, Matheus, enfim, que hoje é o bicampeão de vendas. Fatura mais de 60, 70 mil por mês. Entrou comigo há 2 anos. Então, o que eu brinquei com ele quando ele iniciou? Eu falei, qual que é o teu sonho? Aí ele falou, meu sonho é agora de imediato, tô 23 anos, eu queria comprar um carro. Qual carro? É aquela ideia de, vamos visualizar isso aqui. Então, colocamos ali o carro. Sonho. Quanto tempo? Tá 3 meses. Aí primeiro mês, faz uma venda de 1.200.000. Segundo mês, faz mais uma venda de 1.600.000. No terceiro mês, faz mais uma outra venda. Eu falei, agora, você tá com dinheiro para comprar, compra o carro. Comprou o carro, não tinha dinheiro para colocar gasolina. Mas tudo bem. Viveu o sonho naquele momento. Mas por que isso? Eu acho que não é o objetivo de ter o carro. Você tem que, obviamente, né, ter um objetivo para cumprir. O carro é importante? Sim, sem dúvida. Mas é importante todo o conhecimento, né, para você suportar esse carro que você tem, enfim. Então, é fundamental que você sustente o alto padrão. E isso é construído com conhecimento, com trincheira, no dia a dia. 80, 90% do que eu sei hoje foi na rua. Foi atendendo o cliente, foi tomando não, foi no início lá o cliente me oferecendo uma cobertura triplex em Moema para vender de 100 metros quadrados, querer uma permuta e eu quebrando a cara várias vezes. E aí depois que você vai ganhando mais experiência, você vai entendendo como funciona a jornada do cliente de alto padrão, você vai, obviamente, tendo menos esforço e mais resultado. Sim. E aí você começa também a entender como todo, né, cara? Porque eu percebo assim, Monteiro, que o alto padrão, as pessoas às vezes elas querem se relacionar com um cara de alto padrão com qualquer maneira, não é? Não tem como. Você tem que falar a mesma linguagem, tem que gerar experiência, tem que gerar conexão. Frequentar os mesmos lugares. Frequentar os mesmos lugares. Mesmo que muitas vezes você não tenha condições para isso. Né? Porque no início, como que você vai cortar o cabelo num lugar que vale R$300? Que é o seu cliente que está cortando ali. Sendo que você Sendo que você não tem condições para isso. Mas você precisa dar espaço. Você precisa acessar essa frequência. Sim. Porque falar hoje é fácil, mas lá no início não era assim. Quais os erros principais que você vê em corretores cometendo ao tentar entrar no alto padrão, cara? Primeiro, ser generalista, né? Segundo, ele não buscar uma imobiliária. Sozinho não consegue, né? Cara, quer começar já ganhando comissão sozinho, não busca parcerias, não procura orientação. Eu vejo também muitas imobiliárias que não dão suporte nenhum pro corretor. E precisa ter uma pessoa ali na liderança para servir de exemplo. Hoje o que eu faço basicamente é servir de exemplo para os meus corretores. Falar, escuta aqui, eu
já trilhei esse caminho. Então, segue por isso aqui que eu tô te explicando, que você vai chegar lá mais rápido. Então, é importante que o corretor, quando inicie na carreira, busque essas referências. Por isso que eu acho que o trabalho, estava comentando antes sobre o Unicorretor. Sim. Esse trabalho, se eu tivesse olhado para essa plataforma lá quando eu iniciei, lá atrás, teria sido muito mais fácil. Fácil. Porque eu poderia ter acesso a esse conteúdo de gente que já fez. Porque hoje tem muita gente que fala, mas não construiu. Muito guru, né? É, mas de gente que já construiu, que tá na prática, errando, aprendendo, corrigindo. E seria super válido se eu conseguisse ter tido isso lá atrás. O cliente de alto padrão, ele compra imóvel ou compra experiência? Hoje a decisão é muito racional, no meu entendimento. O cliente de alto padrão. Ele não vai tomar uma decisão se ele não tiver absolutamente convencido de que ele está fazendo uma boa escolha. Eu digo que a gente não vende, é o cliente que compra. Ele tem todas as informações hoje na internet para poder fazer a escolha. O corretor ele tem que ser um facilitador. A gente está como intermediador do negócio. E para isso ele precisa ter confiança na pessoa que está ali. Agora nós vamos abrir a caixa preta lá da imobiliária lá. Como é que é o nome da imobiliária mesmo? Polo Residencial. Polo Residencial. Como é construir assim a autoridade e criar uma imobiliária digital igual vocês têm? Um posicionamento digital que eu falo assim que vocês são muito fortes na questão da internet, na comunicação. Com o mercado como Vila Nova Conceição, Moema, que é um mercado muito competitivo, a gente sabe. Sim. Como ter um posicionamento e se diferenciar de outras imobiliárias boutique e começar a ter performance e resultado, cara? Cara, eu vou ser muito sincero. Eu costumo dizer que a gente não faz absolutamente nada de muito inovador. Nós fazemos o arroz com feijão bem feito. O atendimento dos nossos corretores são ótimos. O posicionamento digital hoje ele não é mais um diferencial. Eu acredito nisso também. Ele é verdade. Parte do processo. Ele é só a ponta ali do iceberg. Então, você gravar vídeo, você ter uma boa apresentação, você ter uma boa bio no Instagram, você ter uma ortografia correta no WhatsApp, comunicar de forma assertiva no WhatsApp, isso já não é mais um diferencial para o alto padrão. Ponteiro, eu queria abrir um parênteses aqui. Você que está nos ouvindo, eu queria que você depois procurasse qual que é o seu Instagram. LA Monteiro 95. Monteiro sem I. Sem ir, né? Monteiro. Procura depois deixar aqui, pedir pro editor deixar aqui embaixo aqui. Você procurar o Instagram do Monteiro na internet, você vai ver lá o Instagram dele, você vai ver o posicionamento dele, cara. O seu posicionamento tá bem legal, legal. Cara. Eu gosto muito, assim, a postura, a autoridade. E para o corretor também. Você também faz o posicionamento para corretor também, para atrair corretor? Faço hoje por isso, para que esse corretor queira, busque e tem dado muito resultado, né? Os corretores hoje, ao contrário lá do início, os corretores hoje nos procuram por isso também. Eu sei que você também gosta muito de ensinar, até sua aula no Unicorretor foi sobre o WhatsApp, que é uma das principais ferramentas hoje. A galera tá todo mundo no WhatsApp. Sim. Né? O que funciona e o que não funciona. Teve um vídeo aí que a gente tava brincando aqui no off, nos bastidores, que eu falei pra você de um cara que viralizou esse vídeo. Uma galera caiu matando em cima dele. Que ele grava áudio 2 minutos, né? Mandando pra galera. Eu não consigo escutar. Eu mesmo não consigo. Se o cara me mandar um áudio 5 minutos, 3 minutos. Cliente super objetivo. Particularmente, enfim. O que funciona, o que não funciona no alto padrão? Primeiro a gente tem que entender que a gente vive uma era que a gente está sendo bombardeado por informação. E o atendimento por WhatsApp, ele é hoje um marketing conversacional. É uma venda pelo WhatsApp. A partir do momento que você iniciou a abordagem no primeiro atendimento, você já está vendendo no WhatsApp. Então você precisa se atentar na ortografia correta, na forma como você passa a sua breve descrição. Então, olá, eu sou Monteiro, eu sou corretor de imóveis de alto padrão, especialista na Zona Sul de São Paulo, trabalho com foco, com nicho nesses bairros. Você prefere seguir o atendimento por aqui ou por telefone? Então, deixar o cliente no comando. Eu vou falando algumas coisas para que, eventualmente, quem estiver assistindo já poder, né, pegar essas dicas, essas orientações. As informações, elas precisam estar claras. O cliente, ele não tem tempo a perder no alto padrão.
Então você precisa deixar as informações o mais claro possível, de forma prática e objetiva. Fazer as apresentações de imóveis no WhatsApp com um breve descritivo, colocando os diferenciais que aquele cliente gostaria. Então, se o cara precisa eventualmente de uma quadra de tênis, evidencia isso. Né? São alguns diferenciais no WhatsApp que vão fazer você trilhar a jornada, fazer com que esse cliente avance etapas, porque essa venda ela muitas vezes acontece em 3, em 6, em 9, em 12 meses. Né? Eu demorei... Essa cadência você já está calculada. Essa métrica tem corretor que não faz, né? Exato. Então, às vezes, o corretor ele tem aquela ansiedade de receber o cliente num imóvel com valor agregado alto e ele já começa a contar comissão, já convida o cliente para visita sem antes qualificar o cliente. Sim. E na aula que eu gravei, inclusive, eu falo sobre isso, sobre a qualificação. É importante você entender que 80% do seu tempo você precisa qualificar o cliente. E só os 20% restantes que vão estar envolvidos entre agendamento de visita, negociação e efetivamente o negócio. Vamos tentar, de maneira prática, como que você estrutura essa conversa no WhatsApp para não parecer invasivo e para gerar valor e ir para o próximo passo, assim? Primeiro, o corretor precisa entender que o WhatsApp é uma ferramenta essencial para você ganhar possibilidades, aumentar as oportunidades de negócio, porque você consegue fazer conversas simultâneas com vários clientes. Se você tiver uma organização e um CRM para que você possa organizar essas clientes e inserir o cliente com follow-up certinho. Exato, com follow-up correto, posicionando ele dentro, né, do CRM, em prioridade, em lead frio, morno, enfim, quente. Então, primeiro, eu acho que é importante a gente se conectar e gerar confiança. O cliente, ele compra você, primeiramente. Então, inicialmente, faça perguntas mais abertas, né? Acho que é o principal. Você se deixar o cliente sonhar inicialmente. Acho que isso é importante. Você deixar o cliente sonhar, contar sobre... Eu costumo dizer, né, que você precisa de três tópicos bem definidos, que são o perfil do imóvel, que naturalmente a gente já conquista, o perfil do cliente, lado pessoal dele, solteiro, casado, tem filhos, estudam aonde os filhos, aonde a esposa trabalha, enfim. E por último, o timing desse cliente, para você como corretor não perder seu tempo e não deixar o cliente perder o tempo dele também. Se você tiver essas três coisas, você vai avançando em etapas. Eu queria entrar com você aqui também na parte de gestão e de equipe. O que leva uma equipe a ter alta performance? Hipervigilância. Eu aprendi isso com suor, cara, de gestor no dia a dia. Eu faço reuniões one-on-one, 1 hora com todos os meus corretores por semana. E, além das reuniões de segunda-feira de alinhamento e da sexta-feira de recuperação desses clientes que nós falamos ou na terça ou na quarta. Então, terça e quarta-feira são dias que eu faço a reunião one-on-one, 1 hora com cada corretor, onde eu destrincho, né, todos os clientes, orientando, dando dicas de imóveis, entendendo os dados, por que não está convertendo em visita, ou eventualmente, aonde que está o gargalo, né? Não tá evoluindo de etapa, por quê? Não está saindo do atendimento para o agendamento, por que está demorando para agendar a visita? Depois da visita não está indo para a proposta, por quê? Então a gente precisa olhar para cada uma das etapas do funil, e isso você, gestor, você precisa fazer. Hoje as imobiliárias gostam muito de cobrar, mas acompanhar no dia a dia... Essa liderança assistida é muito importante, né, muito importante. E a grande maioria não faz, e não sabe qual é o resultado que o corretor dele tem. E a rotina de trabalho tem que estar bem claro também, bem definida, né? Rotina de trabalho, os compromissos do corretor, a agenda do corretor. O corretor tem que ter agenda. Desde do dia 1, do D+1, o corretor precisa ter agenda. Saber os dias de captação, saber as funções, saber os dias de reunião. Precisa ser comprometido, porque a gente tem essa flexibilidade de horário, mas muita gente confunde essa flexibilidade. Essa semana eu vi um artigo, na verdade não foi um artigo não, foi um vídeo, o cara falando sobre performance. Eu gostei muito da colocação dele. Ele falou assim, que o brasileiro, ele pegou a terminologia performance
E ele mudou a etimologia dela. Porque se você for ver os americanos, um atleta de alta performance é um cara disciplinado, é um cara que consegue construir, mas não tá ligado com o resultado. Mas a performance aqui no Brasil tá ligado muito com o resultado. Sim. Se você fala assim, um time de alta performance é um time que tem que ter muito resultado. Você concorda? Cara, em partes. Eu acho que essa cultura do ferro e fogo, muitas imobiliárias pregam isso. A gente estava até comentando. Eu, particularmente, eu sou um cara que exige bastante. Mas no alto padrão, a gente precisa entender que tudo é uma construção. Né? Hoje eu não tenho nenhum dos meus corretores que estão comigo há mais de 6 meses que ganha 20 mil reais por mês. Menos de 20 mil por mês. Mas isso foi construído, né? Nessas reuniões one-on-one, nas visitas que não evoluíram para a proposta. Então, tudo isso a gente precisa entender que é uma construção. Agora, você coloca o corretor, aí você não dá um suporte, e aí você quer cobrar lá na frente... Não tem como, né? Eu, particularmente, eu não sou adepto a essa... Qual que é o processo que você usa em questão de canais de aquisição? Você usa muito portal, tráfego pago? Olha, a gente tem alguns canais, né? Hoje a gente trafega muito no Instagram. Hoje é um canal que nós representa menos até do ano retrasado, mas aproximadamente 35% do nosso faturamento vem do Instagram. Orgânico? Do orgânico tráfego pago. Tá? Do tráfego pago. Eu já venho dessa linha há alguns anos, olhando para o cliente comprador, buscando o cliente que é normalmente um cliente topo de funil. Ele não é o cliente que está igual o portal. Ele tá lead do portal é mais qualificado, né? Costuma ser. Sim. Hoje os portais estão em decadência, a gente sabe, mas ainda tem peixe. Tem 12% lá do meu faturamento nos portais. Não, eu acredito nisso também. Então tem outros, no site próprio, o YouTube, pouca gente fala, mas é um canal fortíssimo para alto padrão. Tá? Hoje, meu resultado pessoal, eu tenho pelo menos 15 a 20 milhões ano de VGV só no YouTube. Cara, e você falou, é uma coisa assim que as pessoas não se atentam. O YouTube, eu acredito que ele é a televisão do século XXI. E as pessoas vão pra lá só pra poder... Quem tá, às vezes, já tá cheio de dopamina, né? Nas redes sociais, o cara vai pro YouTube pra ver vídeo mais longo. Exatamente. Né? Tem muita gente que vai mais denso, né? E aí o cliente de alto padrão que não tem tempo, ele tá no final de semana com a esposa, ele consegue ver um vídeo de uma casa em Alphaville. Sim. Ele consegue ver um vídeo de um apartamento que ele busca, olhar as áreas de lazer, e quando ele vai para uma visita, ele vai muito mais direcionado. E tem que saber trabalhar muito o SEO do YouTube, para você poder ranquear as páginas no Google e transmitir aquele imóvel que talvez ele tá procurando. Porque se o cara sabe trabalhar isso, cara, o cara ranqueia. Demais. Ranqueia? São 4 anos fazendo vídeos toda semana. Meu canal, para quem quiser me acompanhar. Depois fala qual que é. Toda semana eu faço. Qual que é o canal? O meu Monteiro Corretor de Imóveis. A galera vai querer modelar lá, você pode olhar lá. Vocês vão ver que quinta e domingo, fielmente, há 4 anos tem vídeo novo no canal. Ô Monteiro, como que você acompanha os resultados sem sufocar o time, mano? Perdão? Como que você acompanha os resultados sem sufocar o time? Cara, são dados. A gente tem que ter isso em dados. Sufocar é uma palavra muito forte, né? A gente tem que trabalhar é por isso que eu falo, você ter um time enxuto é muito importante, porque você consegue controlar isso na palma da mão. Hoje eu sei exatamente qual cliente entra na minha imobiliária. Eu sei exatamente quais clientes estão sendo atendidos em visitação. E você ter esse controle na palma da mão, que é essa hipervigilância, é de suma importância. Porque para você corrigir o corretor A, é diferente de você corrigir o corretor B. Cada um tem um problema, né? Trabalho. E cada um tem um problema também, né? Exatamente. E são pessoas diferentes. Aí vai de encontro com liderança, gestão de pessoas, lugar de potência, tudo isso que vocês já Qual que é o maior desafio hoje na gestão de corretores que você sempre pega com você? Assim, hoje a gestão, para mim, eu vou dizer sinceramente, ela é muito prazerosa. Eu faço isso muito mais por amor, tá? Do que propriamente por dinheiro. Porque como corretor, a gente sabe que você consegue performar num nível de vendas absolutamente maior do que como gestor. Todos os meus corretores sabem disso. Então, eu faço muito mais para ajudar como propósito. Hoje, eu encontrei meu lugar de potência.
na parte de gestão. Gosto, costumo realmente servir como exemplo. E eu acho que o desafio é você manter o time, né, todo mundo remando num nível altíssimo a todo momento. Isso é um grande desafio, porque você lida com frustrações de corretores, o corretor muitas vezes que tem as suas questões pessoais. Então, acho que todo time, você tem que entender que hoje o corretor ele vai passar por esse processo. Eu acredito, assim, para você ter uma gestão prazerosa e eficiente, você também tem que ter um processo seletivo muito bom também, né? Sem dúvida, sem dúvida. É a jornada, o onboard de vocês lá, o processo seletivo. Como que você hoje deixa o cara entrar? Somos 2 sócios, eu e o Alex. Eu, como estou na frente operacional, tática e comercial, eu faço a conversa com o corretor. Depois ele faz a conversa particular. Ele vai buscar entender mais sobre a vida pessoal, que é super importante, né? A vida pessoal desse corretor. Pra gente ter um ambiente. Isso ninguém pergunta. Não, a gente precisa ter um ambiente de convívio que valorize o corretor e que a gente entenda que esse cara vai construir carreira comigo. Então, corretores que vão estar 2, 3, 5, 10 anos ali comigo. Então, depois dessa conversa, nós reunimos nós dois e fazemos uma terceira conversa. Nessa terceira conversa da match, aí a gente já tem bem alinhado. São três conversas. Legal, hein? O que tipo de cultura você faz questão de construir dentro da imobiliária, mano? Você tá vendo que a gente tá abrindo a caixa preta. Estamos abrindo a caixa preta. Cara, hoje a cultura é uma cultura, assim, no meu entendimento, que de meritocracia total. Então eu realmente prezo por gente que constrói resultado, que tem presença dentro da imobiliária, que participa de todas as reuniões, que está presente, ajudando o próximo, sem pedir absolutamente nada em troca. Uma questão muito ética, transparente. A confiança que a gente gera é até em outras imobiliárias que buscam a nossa imobiliária para fazer parceria. O mercado de alto padrão, ele é Sim, tem que ter parceria, né? Então, você construir essa relação de confiança, não só interna, mas externa, é fundamental. Forte. Como lidar com os corretores motivados e com baixa performance? Cara, cada um tem um tipo de motivação. Acontece. Claro. Normal. É normal. Você tem que entender, de novo, tendo cada um no controle, você entender qual é a motivação daquele corretor. Porque para um pode ser dinheiro. Para outro pode ser um pódio, outra visibilidade. Então você precisa entender na essência aquela pessoa que está ali atrás, que precisa de uma motivação ou de um incentivo financeiro, ou de uma atenção, né, em relação ao suporte. Então, tem que ser um lado humanizado, cara. Não vejo de outra forma. Mano, você falou uma coisa muito forte. Tem gente que é dinheiro e tem gente que é pódio. Exato. O cara, às vezes, o cara nem quer o dinheiro, mas só do cara tá no pódio já massageou o ego do cara, né, mano? Exatamente. E tem gente que é assim mesmo. Eu lembrei de um cara que agora, um corretor meu, eu falei, nossa, mano. O cara ficava revoltado quando ele não ficava nos top 3, cara. Ficava grilado. E aí ele tem esse lado competitivo. Sim. E aí o que você tem que fazer? Você tem que provocar o contrário. O fulano, e aí? O cara vai deixar o cara te passar, pô? Pros dois lados. Que eu sou maldoso nesse momento. Maldoso no bom sentido. Mas se não for desse jeito, tem que ser no outro. E aí, cara, você vai ficar parado, o cara já vendeu 6 milhões no mês aqui. E aí? Você vai perder de novo? Então, são essas provocações que ao longo da jornada vão fazendo com que o time também... Liderança se aprende ou é algo nato? Qual a sua experiência real no dia a dia? Cara, desenvolve, né? Eu desenvolvi do zero. Isso é mesmo. Desenvolvi do zero, lendo muito e capacitando. praticando isso, né? Leio muito. Todos os dias, 1 hora, procuro ter livros sobre liderança, sobre gestão, sobre dados, sobre pessoas. Então, isso eu construí ao longo dos anos, né? E aí, claro, tive a oportunidade de estar à frente do time e na prática eu fui desenvolvendo. Até hoje tenho desafios na liderança, mas
Eu acredito que... Monteiro, eu queria te fazer uma pergunta. Se você fosse começar hoje como corretor, hoje eu sei que você é sócio da imobiliária, você é gestor, mas como que você começaria como corretor? Com a sua cabeça que você tem hoje, com a mentalidade, se você fosse criar hoje assim, um posicionamento do Monteiro, como que você começaria? Cara, eu sempre fui autorresponsável. Acho que eu começaria da mesma forma como eu iniciei lá atrás, trabalhando muito, né? Acho que... Não tem essa conversa, né? Não, cara, é na prática, né? Não tem... Tem que ter hora de voo. Tem que ter hora de voo. Exatamente isso que você falou. Hora de voo. É no dia a dia. É no campo de batalha. É errando. É revisando. É buscando entender onde você errou, corrigindo a rota. Não tem como te falar. Hoje muita gente fala, qual que é a bala de prata? Qual que é... O turn point, ponto de virada. Cara, é no dia a dia. Eu também não acredito nisso, não. Existem os momentos de inflexão na nossa vida, que a gente galga coisas mais altas, mas o processo de você se esfolar ali... Cara, sabe como que eu começaria hoje? Da forma como eu comecei lá atrás. Eu olhei pro cara que mais vendia dentro da imobiliária, grudei nele. O que você faz, meu amigo? O que você capta? Eu vou respirar o mesmo ar que você está respirando 24 horas do tempo. E é isso. Você faz exatamente o que o cara tá fazendo. Porque se ele tá tendo resultado, vai atrás do que você quer. Busca o resultado que ele tem. Aí depois você vai adaptando pro teu modelo de negócio. Depois você vai pensar em... Se ele cria vídeo, cria vídeo. Se ele... Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-C, Ctrl-V. E não questiona. Só faz. É isso. Você vai construir resultado de maneira muito mais rápida do que outros profissionais. É isso. O que você acredita que vai mudar no mercado imobiliário nos próximos anos aí? Porque o mercado tem mudado muito, né, cara? Eu sei que você tem 6 anos, você falou aí de mercado, mas eu tenho percebido, cara, que tem muita coisa que você fazia antes, se você tá fazendo agora, não tá tendo resultado não, cara. A gente já tá num momento muito digital, né? Então, a gente viveu um momento de pandemia, uma mudança muito expressiva depois da pandemia, né? E eu acredito que o mercado imobiliário ele vai para uma linha de mais parcerias, imobiliárias se tornando mais nichadas como a nossa, com menos pessoas, com profissionais mais nichados, especialistas. O mercado imobiliário ele está indo para um caminho mais profissional. É isso que eu visualizo. Hoje o corretor que não se prepara de verdade, ele vai ficar para trás. Nós temos uma parte do programa aqui que a gente fala que é o corretor face to face, é tete a tete com o corretor. Eu queria te perguntar, Monteiro, o que é essas perguntas que eu vou fazer agora é de bate pronto, eu queria que você respondesse. O que é um bom corretor para você, mano? Que tem resultado. E o que é um bom gestor? Que acompanha. E um diretor de vendas? Que mede dados. Agora, Monteiro, você pode estrinchar mais um pouco aí. Você pode tentar desenvolver o que você quiser. Fala do seu coração. Quem é o Monteiro? Não é o que você faz, não é o que você trabalha, que a gente já sabe aqui. Quem é o Monteiro? Bom, eu sou um rapaz, um jovem. Ainda me considero um jovem na profissão. Menos de 6 anos no mercado imobiliário, casado. Você tá com quantos anos, mano? Esqueci de 30. perguntar. 30 novo. E muito responsável. Hoje, muito bem casado, como eu disse. Então, uma das principais razões de eu construir o que eu construí é que eu tenho uma esposa maravilhosa, inclusive me acompanhar. E ela tá aqui nos bastidores aqui. Que me motiva, porque ela é caríssima. Ela sabe disso. E me motiva muito. Mas é bom, né? E é bom ter isso. Eu falo também, minha esposa também, ela cara também, mas é a melhor coisa que tem. É uma mulher que tem uma frequência alta, que nos ajuda a trabalhar, que impulsiona, né, Monteiro? Exatamente. Que faz você construir sonhos além do que você poderia imaginar. É isso. Cara, um cara trabalhador, muito leal às pessoas que estão comigo. Sim. Muito correto com as minhas atitudes. Durmo tranquilamente, coloco a cabeça no travesseiro todos os dias, porque eu não cheguei até onde eu cheguei precisando passar a perna em ninguém. Sim. Então, que legal. E qual que foi o pior momento do mercado imobiliário do Monteiro? Você consegue lembrar, mano? Cara, acho que o pior momento do mercado, eu tive uma jornada em ascensão. Alguns momentos mais
uma linha mais reta e outras... mas eu acredito que no momento que eu fiz a transição de corretor para líder e gestor, esse foi um momento desafiador. Porque aí aquela história, né? Você não faz nenhum nem outro. Você sai do pódio de melhor corretor E acontece com a pro maioria. pior gestor. Acontece com a E maioria. aí você começa a se questionar. É normal. Eu vivi isso. Então comecei a ser o pior gestor e não conseguia ajudar no faturamento da imobiliária. E aí você começa a se questionar, você entende que, enfim, talvez isso não seja para você, mas eu tive, né, a resiliência ali de entender que... Porque aí você tem não só a sua responsabilidade, mas a responsabilidade do corretor depositando confiança em você. E aí você começa a ver que o piano nas costas começa a pesar mais. Mas você já chegou pra descer algum tempo assim, de não ter resultado, de não Cara, levar já. dinheiro pra casa? Já. Assim, eu sempre tive uma performance em vendas boa, mas já fiquei 4 meses sem vender. No alto padrão isso é comum, tá? Mas É um já ano. Eu fiquei 6 meses, 7 meses já. Eu conheço gente que fica um ano sem vender. então. Eu fiquei. No Não alto foi padrão algo- é normal. É normal, É. normal. Hoje em dia, assim, você ficar 2, 3 meses é super comum. Mas já tive esse momento. E aí você não... Eu tinha aquele objetivo de fazer o primeiro corretor da sua equipe vender. Porra, ninguém vendendo. Aí, cara, você fica louco. O corretor não vende. Aí o outro também já se sente desmotivado. E aí você começa a entender que é um processo que você precisa viver. Mas depois, hoje olhando para trás, eu vejo que tudo isso foi importante para hoje eu fazer as coisas de outra forma. Ter um outro olhar, um olhar mais de cima, um olhar mais concentrado nos detalhes realmente. Entender que cada um também tem o seu período de maturidade, né? Então... Hoje, quando você... Eu sei que sua visão é de gestão, você contrata corretor do mercado ou cara que você desenvolve, você prefere? Eu tenho feito um mix, tá? Eu já desenvolvi corretores do zero, hoje Matheus, Arthur, outros, eu preparei do zero. Hoje são os corretores que estão na ponta aqui da imobiliária. E corretores também com mais experiência, para fazer justamente essa junção. Para ter uma equipe heterogênea, para ter algo, né, em que você consiga... até outros corretores que vieram de outros nichos de venda de estúdios, uns que vieram do interior. Então, para você realmente ter uma equipe que se ajuda. Muitas vezes você não é especialista naquela determinada função, naquele determinado nicho. Aí você busca ajuda com um colega ali que possa orientar melhor. Acho que funciona bem dessa forma. Legal. E você tem percebido assim, por exemplo, trabalhar imóvel de terceiro hoje, ele é totalmente trabalhar imóvel primário. Principalmente você falou que trabalha com alguns remanescentes, com alguns estoques de incorporadora. Seus corretores também são nichados dentro da imobiliária? Ou a imobiliária é nichada, todo mundo trabalha os produtos da imobiliária? Nós trabalhamos residencial de alto padrão com imóveis acima de 1 milhão. E o nosso ticket médio hoje é um imóvel de 2,5 milhões. Sim. Então, a gente... os imóveis que a gente capta, a nossa estratégia comercial, a nossa estratégia de marketing está toda desenhada para esse nicho. Entendi. Secundariamente, um perfil secundário são imóveis de altíssimo padrão. Que aí eu vou para Vila Nova, eu vou para Moema, e aí a gente tem tickets de acima de 15, 20 milhões, que é uma outra estratégia. É uma outra dinâmica que também a gente olha para esses dois perfis, primário e o secundário. Sempre pensando em imóveis de terceiros ou remanescentes. Esse é o nosso nicho. E a exclusividade? Você trabalha também? Faz parte. Como eu disse, a gente é uma imobiliária híbrida, mas a gente trabalha o produto. Trabalha a exclusividade a gente trabalha como um plus, né? Como um serviço extra. Que a gente entrega um serviço de mais alta qualidade, um vídeo de apresentação no YouTube, uma rede de relacionamento que foi construída ao longo dos últimos 5 anos. Você tem esse business plan que você apresenta para o proprietário? Uma apresentação de gestão exclusiva, onde a gente tem, né, essa rede porque a gente precisa monetizar. Muitas vezes a pessoa fala, mas exclusividade. Mas você precisa monetizar, você como empreendedor imobiliária,
Você precisa monetizar a rede de relacionamento com outras imobiliárias do seu nicho que você construiu ao longo dos últimos 5 anos. Sim. Hoje eu faço disparo em 7 listas de transmissão com 256 contatos cada uma. Simultaneamente, a Zona Sul de São Paulo inteira recebe o imóvel com as características, as fotos profissionais, o vídeo de apresentação, tudo na palma da mão para o corretor que tiver o cliente efetuar a venda conosco. E você pega o contrato de exclusividade de quanto tempo? Contrato de exclusividade 6 a 12 meses. É muito bom, aí dá para vender. Se tiver um com imóvel preço, de alto padrão. Se tiver vendável, vende. E aí aquilo, o trabalho de exclusividade ele passa antes do contrato. O trabalho de precificação, o trabalho de entendimento se faz sentido dentro da imobiliária. Não adianta eu pegar um imóvel que esteja fora da minha região de atuação. Eu vou dar um tiro no meu pé. Esse cliente ele vai falar mal de mim lá na frente, porque eu não vou conseguir vender e nem outra pessoa vai conseguir vender, porque talvez esteja mal precificado. Então o trabalho ele passa antes, né, da assinatura de contrato. Monteiro, e você acompanha todo o processo? Os corretores são mais autônomos na sua imobiliária? Não, cara, a gente hoje assim, eu divido em 3 categorias. O Diamond, corretores que vendem acima de 20 milhões ano. O Silver, que são os corretores iniciantes, o Prata. E o Gold, que é o intermediário que vende acima de 10 milhões. Os corretores Diamond e o Gold, eu acompanho a cada 15 dias. E os Silvers, que são os corretores iniciantes, né, ou que não atingiram 10 milhões em vendas dentro da imobiliária, eu acompanho semanalmente esses corretores. E você tem tudo desenhado isso? Tem playbook, tem tudo? Ou não? Tenho os playbooks, principalmente faço isso no onboarding, né? Depois é no dia a dia. Aí não tem como ficar no playbook mais, né? Que aí a gente já passou dessa etapa de processos e regras dentro da empresa, é onboarding. Ó, você precisa entender isso, as regras são essas, o jogo é esse. Dali pra frente é ajuste, CRM e funil de vendas. Atendimento, visita, captação. Ponto. Monteiro tá entregando tudo, hein, cara? Me aprofundei no... Quem é gestor aqui, o cara tá... Cara, eu tô tentando de forma muito objetiva talvez ajudar algum gestor, algum corretor que queira entrar na liderança. Sim. Né? Então, acho que pude contribuir. Com certeza, Monteiro. Cara, eu queria... A gente tá caminhando pro fim aí. Eu queria que você desse um conselho pros corretores que querem escalar, ter resultado, criar equipe. Qual conselho você daria, cara? Que não vai ser fácil. Cara, eu já falei bastante coisa, mas, assim, um conselho tenha organização. O corretor de imóveis, ele precisa ser uma pessoa organizada. A gente tem essa flexibilidade de horário, que é uma das coisas que mais motivam as pessoas a quererem ser corretor de imóveis. Mas é uma mentira isso, né? Cara, isso é um engano, não é? É um engano. Se você entender que você tem flexibilidade de horário, sim. Eu posso pegar as minhas coisas e viajar final de semana, ok. Mas você precisa ter uma organização. Você precisa ser produtivo. Então, faça a sua organização normalmente aos domingos. Planeje a sua semana. Eu tô lendo um livro agora que chama 1 ano em 12 semanas. Uau. Fica uma dica aí pra vocês. É bom o livro? Cara, é exatamente... Produtividade? Sobre produtividade. Sobre você organizar 1 ano em 12 semanas. Que legal. Como que você constrói a sua rotina, quais são as suas prioridades, o seu planejamento e atividades que você demanda mais tempo. Outras atividades que levam, talvez não... Que não demandam tanta sua energia naquele momento. Então coloque os seus objetivos, as suas ações que vocês precisam para alcançar esses objetivos e sigam isso à risca. Como você vai na academia todos os dias, como você escova os dentes todos os dias, mantenha essa consistência que a gente tanto fala no mercado imobiliário. Você modelou o seu modelo de negócio, alguma imobiliária, até na questão dessa classificação de nomes que você colocou para corretor, nomenclatura, tem alguma modelagem que você modelou ou você foi criando de acordo com os processos e foi desenvolvendo? Cara, criando de acordo com os processos, criando de acordo com modelos que eu vou observando, consumindo conteúdo na internet. E isso é bacana, porque hoje você tem informação, você vai lapidando. Hoje dificilmente você vai criar uma coisa do zero, né? Você vai adequando aquilo
no teu modelo de negócio. Então, essas denominações, até a parte de gestão, trazendo muito do que eu leio nos livros e trazendo isso na prática. A gente está falando da G4, né? Então, você vai... Obviamente, hoje eu tenho uma dinâmica que é dos balões, né? Que é da meritocracia. Então, se o corretor ele vende 6 milhões no trimestre, ele começa a ganhar 5% a mais no trimestre seguinte. E aí eu coloco um balão verde na mesa dele. Depois você põe a questão de uma comissão gradativa. Meritocracia. Se ele fica 3 meses sem vender, eu já coloco o balão vermelho. Que isso. E você enche o balão lá e coloca... o balão e coloca uma careta na frente ainda, cara. Porque, cara, é uma forma que eu tenho de incentivar pra sim ou pra não. Porque tem que existir uma pressão. E a galera, quando fica no vermelho, o balão fica triste. Aí quando vai pro preto? O preto é 10%. E depois do preto, aí eu não tenho o que fazer. Manda embora. São 6 meses. O preto, não tive nenhuma situação de preto ainda. Mas é... Sinistro, hein? Mas... Mandar um corte isso aí. Vamos arrumar esse balão, você mandar foto pra mim. Coloca um balão preto na sua frente, olhando todo dia pro balão preto. Tá louco, mano. Fica uma pressão, não fica? É assim, cara. Eu acho que tem que existir a glória, tem que existir o momento de descontração, a família. Mas eu já fui muito uma imobiliária muito, cara, legal, bacana. Mas a gente tem que entender que nós estamos ali como profissionais que precisam performar. Então, eu dando toda a oportunidade, dizendo que você pode ter um balão verde de 5%, você pode ter 2 balões verdes. Aí você sai de 50%, vai para 55%, 60% e a nossa comissão vai até 70%. Uau! Então, eu preciso motivar, mas de uma forma... Alguém já bateu esse de 70%? Estamos com 60% já. O Matheus já chegou a 60%. Então, é legal, isso pra quem é ambicioso fica doido, né, mano? Exatamente. Todo dia você chega a ter um balão verde, o corretor que tá do seu lado, tá olhando você com um balão verde. E também tem pro outro lado. Você ficar com o balão vermelho, você já sabe. Eu nunca tinha visto isso aí. Cara, primeira vez. É uma adaptação que Onde você descobriu esse modelo? É uma adaptação que eu fiz de um quadro negro, um quadro de deadline da G4, que eu falei, cara, vou botar balão. E, cara, é impressionante. Mas o balão vermelho que eu coloquei, a pessoa vendeu no mês que eu coloquei. Então, por quê? Porque ela se sentiu absolutamente pressionada. E isso foi um fator de movimentação. Eu preciso fazer algo diferente. Todo dia você chega, tem um balão vermelho na sua mesa, eu falo, cara, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Eu preciso me movimentar. Então, é isso. Legal, mano. Se você tivesse que deixar uma mensagem final aqui agora, as últimas considerações para quem está ouvindo agora, tudo que a gente falou aqui, que eu acho que a gente falou muita coisa aqui, né? Foi um bate-papo muito bacana. Cara, as considerações que eu falo, Jefferson, eu acho que as pessoas têm que fazer o básico, bem feito, para depois tentar aprimorar, rebuscar, criar uma coisa nova. Eu acho que é importante vocês entenderem, quem está nos ouvindo, nos assistindo, que para você atingir resultados maiores, você precisa fazer repetidamente as mesmas coisas, de maneira consistente, quando você quer ou quando você não quer. Às vezes as pessoas buscam muita coisa, cara, querem fazer o melhor vídeo, querem fazer o melhor... E aí nunca vai ser, não sai daquela inércia. Não sai. Então executa, depois você aprimora. A gente sempre ouve muito, eu ouço muito podcast falando sobre isso. Cara, é pura verdade. Tem que fazer, executar. Sou um cara altamente executor. Eu saio daqui, vou levar uma ação e vamos fazer, vamos marcar reunião, compromisso, agenda. É basicamente isso. Forte. Eu tenho certeza que esse podcast agregou muita coisa na sua vida. Eu acho que deu vários insights, principalmente para quem é gestor, quem é líder. Você viu essa questão do balão. Eu acho que vai ter gente que vai botar balão. Você mostrou um negócio aí que o povo vai ficar tudo doido, cara. Cara, e uma das coisas que eu percebi em você, o Monteiro, que você é um cara muito claro, assim, muito pragmático.
Você é bem direto, assim, prático. Você não tem, sabe, aquela coisa assim. Eu acho que gestor que tem essa clareza mental de chegar e falar, é isso, ponto, acabou, não tem outra... Não tem emoções, né? Emoções. Às vezes é meio frio. Né? Mas isso que faz a diferença, eu acho, também, Faz cara. porque você também não se envolve tanto nas emoções. Né? Você como gestor, você vai receber muita coisa. Cara, eu não tenho opção de chegar na imobiliária triste. Eu não tenho opção de chegar na imobiliária descontente com o meu resultado. Não. A responsabilidade é minha. Se o meu time não performa. Então, eu deixo a emoção de lado e começo só no que está dentro do meu controle. E o bom, cara, que você andar com pessoas assim, que também você começa a ter resultado e aí você começa também a se tornar grato, porque, de certa forma, o que importa no fritar dos ovos é o resultado, né, cara? Sim. E as pessoas vão gostar de você por isso. Se você busca também segurança, né? Cara, as pessoas, elas gostam disso, né? Da sinceridade, da confiança. Eu acho que eu transpiro um pouco isso para as pessoas que me conhecem, sabe? Até para os clientes, para os corretores, essa questão da confiança. De saber que você olha no olho, de você poder confiar, de você não omitir nenhuma informação, que no alto padrão hoje é muito importante, né? É isso que o cliente busca no final do dia. Então, você ser essa pessoa neutra, não demonstrar nem a felicidade extrema, nem a tristeza, nem a negatividade, você ser neutro a todo momento, eu acho que isso faz diferença. Isso é importante, cara. Ter esse ponto de equilíbrio, né, cara? Ter esse ponto de equilíbrio. Eu perdi uma venda ano passado, uma cobertura que eu tava negociando, e era uns clientes que já tinha vendido para ele. Era uma cobertura de 11 milhões e meio. Mas aí não sei se eu posso falar isso. Vou falar, nem não. Tinha um cara lá que me ajudou, falou assim, Jeff, não dá não quebra mais não, vamos pegar a comissão cheia. Cara, e na hora eu falei, cara, eu segui a orientação dele, mas eu queria brigar mais pro cliente do que pro lado dele. Como ele já tinha comprado comigo tudo, e aí ele me chamou pro aniversário dele, levei um vinho, aquela coisa toda. E aí quando eu cheguei no aniversário, eu vi um corretor lá da construtora que tava lá também. Caramba. Mano, eu fiquei muito chateado, cara. Fiquei muito chateado. Mas aí eu fiquei pensando assim, porque é isso que você falou. Às vezes a gente tem as nossas convicções, a gente tem as nossas formas de lidar, de fazer as coisas, as nossas políticas de brigar pro cliente, porque o cliente tem que ser importante, né? Só numa negociação. Claro. E aí eu quis olhar mais pro lado da comissão, olhar mais pro lado do negócio, acaba de certa forma que você prejudica, né? Por isso que é importante essa neutralidade, você falou aí, essa autoridade que você... Autoridade não, essa questão de emocional, guardar o emocional, prezar por isso. Sim. Né? Você é um profissional que estudou para estar ali, você é o especialista no negócio, então prezar por essa integridade. A integridade ela não se discute, o caráter ele não se discute, mas dar o seu verdadeiro melhor é importante. O cliente ele vai entender isso. Mas sabe que uma coisa que é legal, Monteiro, assim, que eu percebo, assim, às vezes o corretor não tem esse check-up, assim, ele não tem essa autoanálise. Às vezes a gente perde venda, a gente que é um pouco mais experiente, assim, a gente sabe por que perdeu. Ah, sem dúvida. E eu dou esporro, cara. Eu dou esporro, porque isso foge do meu controle e pesa no meu bolso. Eu não permito, cara. Inclusive, ó, até vai mais um rapidinho aqui para as pessoas. Na reunião, nós temos uma pauta de cases de sucesso e de cases de insucesso. Que os corretores vão contar os cases que deram certo e os cases que não deram certo na frente de outros corretores. Aí serve de exemplo, né? Porque você vai ver que os erros são sempre os mesmos. Desatenção, follow-up bagunçado. Então, você vai observando. E aí quando você externaliza isso, fala, cara, eu errei aqui. Eu perco vendas também. O corretor, perder venda do corretor... É normal, né? Faz parte do dia a dia do corretor. Do jogo. De novo, essa inteligência emocional, acho que é esse o ponto aqui. Essa inteligência emocional, ela tem que existir. Eu vejo muitos corretores que não têm essa inteligência emocional. Cara, ele se frustra. Ele coloca toda a energia dele num só negócio. Aí ele não faz a venda, o cara fica 1 semana, 2 semanas. Sendo que tem outros corretores aqui, ó,
atrás, ó, trazendo uma venda atrás da outra. É isso. Manão, deixar as últimas considerações com você, mais uma vez, quero te agradecer. Obrigado pelo seu tempo, obrigado. Passou muito rápido isso aqui, cara. A gente bateu um papo super bacana. Obrigado pelo seu tempo aí. Obrigado por você ter gravado a aula no Corretor. Obrigado a você. Tenho certeza que a galera vai falar muito desse podcast aqui. Muita gente vai colocar em prática muita coisa que você falou aqui. E eu quero deixar a última mensagem com você aí. Deus te abençoe. Obrigado aí. Amém, tamo junto. Cara. Muito obrigado, Jefferson, pela oportunidade. Mais uma vez, um prazer estar aqui de novo. Espero que tenha contribuído. E quem sabe eu volto mais pra frente contando mais. Com certeza. Obrigado. Quer falar alguma coisa sobre a imobiliária? Mandar um abraço? Bom, primeiro eu queria agradecer, né, todas as pessoas que vão assistir aqui o nosso podcast. Deixar as minhas redes sociais para vocês que estão acompanhando também. LA Monteiro 95, imobiliária chama Polo Residencial. Corretores que estejam em São Paulo, fora de São Paulo, queiram parcerias, conte conosco também. E é isso, cara. Tamo junto. Agradecer. Tamo junto. Obrigado aí pelo presente. Tem um vinho ali que eu ganhei. Legal, espero que você goste. Deus abençoe aí. Manda esse podcast para quem precisa ouvir. E sucesso para todos nós. Tchau, tchau. Tudo de bom. Tchau. Staycast, o podcast do mercado imobiliário.